O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo a esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado? Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isto porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse:
Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cego, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos nos sentar, queridos? Queridos irmãos e queridas irmãs, continuamos a nossa caminhada quaresmal e hoje a igreja se veste de rosa por causa da proximidade das celebrações da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que já vai nos permitindo ver a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, hoje ilustrado, manifestado na cura daquele homem que era cego, um cego de nascença. O Evangelho de hoje nos coloca, portanto, diante do problema da cegueira. Jesus entra na cidade e vê um cego de nascença. Esta é a cena. E, portanto, esta é a cena na qual todos nós devemos nos inserir. Precisamos, no dia de hoje, nos colocarmos diante do Senhor como homens e mulheres que são cegos e que querem, no dia de hoje, ser curados pelo Senhor. O Senhor hoje deseja entrar na cidade e nos encontrar. Que possamos, então, iniciar esta homilia desta forma, nos colocando como homens e mulheres que precisam ser curados por nosso Senhor Jesus Cristo de nossa cegueira. Queridos, o texto de São João nos apresenta duas espécies de cegueira. E é muito interessante porque há 2 domingos atrás eu dizia que existem 2 espécies de fome. No domingo passado eu dizia que existiam 2 espécies de sede. E no dia de hoje eu digo, existem 2 espécies de cegueira. E São João vai tratar das 2 espécies no Evangelho de hoje. Uma cegueira que é física, é o não ver com estes olhos. E uma cegueira que é espiritual. Talvez no dia de hoje nós pudéssemos dizer que aquele homem padecia apenas do primeiro tipo de cegueira. Ele apenas não via, ele apenas não enxergava com os seus olhos humanos. Uma cegueira física. Esta cegueira, queridos, física, representa de modo geral os males aos quais todos nós estamos expostos por causa do pecado. É verdade que todos nós estamos expostos diariamente a muitos males, a enfermidade, a contrariedade, em tantas realidades às quais nós somos atingidos e tocados por causa do pecado. É verdade também que nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de curar estas cegueiras, que são os nossos vícios, são os nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de curar. Tem o poder de curar porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E é preciso reafirmar isto, porque na quinta-feira, ou na sexta-feira, se não me engano, perdoe-me, mas a cabeça vai ficando ruim, nós vimos aqueles homens que se viravam contra Jesus e diziam, Ele expulsa demônio por meio de Beelzebu. Jesus dizia, olha, se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, e os seus filhos expulsam em nome de quem? E aí Jesus continua, agora se não é por meio de Beelzebu, e é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, é pelo poder de Deus,
é porque o reino de Deus está no meio de vós. É por isso que o Senhor tem o poder de curar as nossas cegueiras físicas, as nossas mazelas, os nossos vícios, porque Ele é Deus e Ele deseja assim nos curar. A segunda espécie de cegueira é a cegueira dos fariseus e dos escribas. E, queridos, existe um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Este é o pior cego. E cuidado, porque muitos de nós temos esse tipo de cegueira. Vai confessar, o padre fala assim, mas é porque você é orgulhoso. Não, que ofensa dizer isto contra mim. Eu não sou orgulhoso, o Senhor muito me ofende. Se isso não é orgulho, o que é? Olha, isso é vaidade. Não, me chamar de vaidade eu não admito, porque eu estou na igreja todo dia. Dizer que eu sou vaidoso eu não admito. Isso eu não admito mesmo. E é porque não é vaidoso, é porque é humilde. Porque o pior tipo de cegueira, o pior cego, é aquele que não quer ver. Queridos, apesar de enxergar, aqueles homens não conseguem ver. E não conseguem ver o Senhor. É isso que eles não conseguem ver. E é ver com uma outra visão. Eles são convidados a ver com os olhos da fé. Falta para aqueles homens fé. Para enxergar e encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente são cegos. E enquanto cegos, contemplam apenas a escuridão interior que envolve os seus corações. Nós estamos vendo que são homens ardilosos, estão a todo tempo tramando, estão a todo tempo arrumando um modo de pegar Jesus em contradição, estão a todo tempo criando uma cilada, são invejosos, são vaidosos, soberbos, arrogantes, e eles só conseguem contemplar isto. É a única coisa que eles contemplam, escuridão, a escuridão que há dentro deles. Nesta perspectiva, entendemos o que a igreja pede de cada um de nós através da segunda leitura no dia de hoje. Pois nós só viveremos como filhos da luz, praticando e dando frutos de luz, à medida em que permitirmos que o Senhor nos ilumine e expulse as trevas e a escuridão que existe dentro de nós. E nosso Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de hoje, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Senhor hoje deseja nos iluminar. Iluminar o nosso coração, iluminar a nossa consciência, para que possamos verificar quais são as obras das trevas que nós ainda praticamos, para que possamos romper com essas trevas e produzir frutos da luz, como encontramos na primeira leitura de hoje. Na segunda leitura, somos convidados a sermos luz em Deus. Mas para isso é preciso que o Senhor nos ilumine. A iluminação realizada por Deus em nós cura o nosso coração dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas más inclinações, e inclusive corrige as más intenções que trazemos no nosso coração. Porque desde a quarta-feira de cinzas eu insisto nisto, é preciso pedir que o Senhor torne reta as intenções de nosso coração, porque com grande frequência começamos fazendo as coisas e desvirtuamos as intenções. Começamos a fazer um serviço na igreja porque queremos servir a Deus e logo estamos fazendo porque queremos ser vistos, elogiados, admirados. Porque queremos um tapinha nas nossas costas, parabéns, você é muito bom, tá bom? Sem você a igreja não viveria. Eu dizia isto no domingo passado, por conta da murmuração. Por conta da murmuração, que nasce sempre de um coração orgulhoso. Nasce sempre do orgulho. Bom, queridos, a fé abre para cada um de nós um novo horizonte e nos leva a adotar para a nossa vida os critérios de Deus e não os nossos, não critérios mundanos. É isso que nós encontramos na primeira leitura de hoje.
O profeta entra na casa e vê alguém que aparentemente tem todos os requisitos para ser o rei. E ele ainda diz, certamente este é o escolhido. E aí Deus o corrige o profeta e diz, olha, não para na aparência, porque eu vejo além, eu vejo o que está no coração, eu vejo o interior dos homens. E aí o Senhor escolhe o menor, o mais novo, aquele que nem o pai se recordou. Porque ele passou os filhos e precisou o profeta dizer, tem certeza que todos já passaram por aqui? Nem o pai lembrou, mas é esse que Deus escolhe. Porque o Senhor não para na aparência. Hoje nós poderíamos nos perguntar, com muita sinceridade, quais têm sido os critérios que eu tenho utilizado na minha vida na hora de decidir? Será que na hora que eu tenho que fazer uma escolha eu lembro que eu sou cristão? Será que na hora que eu tenho que escolher no trabalho eu lembro que eu sou cristão ou eu escolho como um pagão? Visando lucro, visando interesse, a admiração dos outros. Será que eu me relaciono lembrando que eu sou cristão com critérios humanos? Ou eu deixo inclusive de falar a verdade ou me omito porque eu não quero que as pessoas fiquem chateadas comigo? Eu prefiro ter o sorriso das pessoas do que dizer a verdade. Com quais critérios temos vivido? Quais são os critérios que eu tenho utilizado na minha vida? Na hora de escolher e na hora de me relacionar? Queridos, o Senhor deseja no dia de hoje nos fazer ver, mas muito mais do que ver com os olhos físicos. O Senhor deseja abrir os olhos da fé em nós. O Senhor deseja nos conceder o dom da fé. E hoje é um dia oportuno, portanto, para pedirmos ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Ou então ainda, Senhor, que eu veja. Pois esse é o objetivo principal de nosso Senhor Jesus Cristo. A última cena do Evangelho de hoje deixa isso muito claro para cada um de nós, quando o Senhor reencontra o cego. E o Senhor pergunta, não pergunta, está feliz porque está vendo? Não é essa a pergunta. O Senhor pergunta ao cego, crês no Filho de Deus? É diferente. Ele responde, creio. O Senhor atingiu o objetivo dele, que era despertar a fé no coração daquele homem. Este era o objetivo de Deus. Mas tal como o Senhor fez com a samaritana no último domingo, o Senhor faz um movimento muito pedagógico, e uma pedagogia do bem, né? Porque existe uma pedagogia do mal que visa destruir, mas a pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo para o bem, ela vai aprofundando. Ela vai saindo daquilo que é superficial, daquilo que é externo, daquilo que é raso, para aprofundar. O Senhor fez isto com a samaritana no último domingo. O Senhor falou, tenho sede, quero água. E a samaritana, dissimulada, sonsa, fingida, ficava só na superficialidade. E nosso Senhor vai aprofundando, até ela deixar de ser mentirosa e falar a verdade. Eu não tenho marido. O Senhor aprofunda. E o Senhor faz o mesmo com o cego no dia de hoje. O Senhor não pretende parar com o cego na devolução ou na restauração da vista física, mas o Senhor quer ir além, quer ir no mais profundo. E o Senhor alcança o seu objetivo. Queridos, isso precisa ficar claro, gritar aos nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque eu venho insistindo desde a quarta-feira de cinzas também. Vivemos muitas vezes uma religiosidade e um relacionamento com Deus muito à semelhança das relações humanas, rasas, vazias. E nos relacionamos com Deus desta maneira, sem profundidade nenhuma. Paramos na superficialidade, paramos na sensibilidade. Todos já ouviram com muita frequência eu dizer, porque é uma imploração para o sentir, por sentir um arrepiozinho, por escutar uma vozinha, por ver alguma coisa. Que veja, que escute, mas que se converta. Porque o que eu mais vejo muitas vezes, vive vendo. Eu vejo, eu sinto, eu escuto, e não se converte. O que adianta? A Wandinha da série da Netflix vê. Ela vê.
Precisamos superar isto. É preciso sair da superficialidade. Volto a dizer, nada contra essas manifestações, não se trata disso. Não é crítica a isto, mas a crítica é em estacionar na superficialidade. Estacionar na sensibilidade. Isto é problemático. Porque não é isto que nós escutamos no Evangelho da semana passada e não escutamos também hoje. O Senhor aprofunda. Essas realidades externas, sensíveis que nós vemos, essas realidades de curas, de coisas maravilhosas, surpreendentes, que nos deixam perplexos, que causam perplexidade, devem gerar em nós uma mudança de vida, uma conversão. Estou me alongando demais, peço perdão. E aí no dia de hoje, o cego faz aquele mesmo movimento da samaritana. É o mesmo movimento. A samaritana voltou à cidade para dizer, olha, eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito, hein? E o cego hoje diz a mesma coisa. Ele volta na cidade e ele testemunha aquilo que Deus fez na vida dele. E este é o anúncio do cego. Ainda que os fariseus, ainda que os sacerdotes, ainda que os escribas não gostem. Este é o anúncio. Ele colocou lama sobre os meus olhos e eu vejo. Este é um anúncio. O cego não está muito preocupado em tornar o anúncio mais palatável. E olha que muitas vezes escutamos isso de vozes dentro da igreja. A igreja precisa mudar a forma de anunciar, mudar o seu discurso, porque tem que ser mais agradável, palatável ao mundo. Queridos, o mundo tem o direito de não aceitar. Agora, só não tem o direito de exigir que mudemos a mensagem, porque eles têm que ser uma mensagem que seja confortável para eles. Eles podem dizer não, e está tudo bem. Está tudo bem. Agora, nós é que não podemos mudar a mensagem. Precisamos, como cego, repetir. O que foi que ele te fez? Ele abriu meus olhos. Não, mas ele não pode ser Deus. O que foi que ele te fez? Ele abriu meus olhos. Não, mas ele abriu. É esta a mensagem. Aceite quem quiser. Precisamos ter clareza dessas coisas. O cego, ele é firme. Aquele que tinha sido cego é firme em dizer aquilo que Deus fez na sua vida. E por fim, queridos, que hoje realmente me alonguei demais. Na covardia dos pais, nós encontramos um elemento positivo. Não na covardia, mas no reflexo da covardia. Porque os pais covardes dizem assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Se tiver que matar, apedrejar, dar um sumiço, é com ele, eu não tenho nada a ver, não me misturo, cada um com o seu problema, cada um no seu quadrado. Mas, e aí nós descobrimos um outro elemento. Qual que é a diferença entre um repórter e uma testemunha? É que o repórter conta o que aconteceu na vida do outro. A testemunha conta aquilo que aconteceu na sua própria vida. O cego não diz aquilo que ele viu ou ouviu dizer que Jesus fez. O cego diz aquilo que o Senhor fez na sua vida. Querido, todos nós somos convidados a sermos testemunhas do Senhor e não repórter. Porque nós vivemos muitas vezes contando aquilo que Deus fez na vida do outro. E não fazemos uma experiência autêntica de Deus. E é por isso que muitas vezes o nosso discurso não convence. Porque não existe propriedade. Porque não é nosso. Porque nós não fizemos realmente o encontro com Deus. Não nos convertemos. E aí falamos de uma experiência de amor de Deus que não vivemos. De uma experiência de conversão que não fizemos. De uma vivência de cumprimento da lei que não cumprimos. E não deixa de ser um discurso vazio. É por isso que não convence. Falta convicção. Não estamos convictos, porque não encontramos ainda com o Senhor. Porque o dia que encontrarmos com o Senhor, o nosso discurso será convincente. E assim concluo. Sabe por que muitas vezes o nosso discurso não é convincente? E porque muitas vezes não fizemos este encontro autêntico com o Senhor? Porque como paramos na superficialidade, nós começamos a querer copiar a forma de religiosidade do outro. E aí todo mundo tem que fazer a mesma experiência religiosa. Se estiver na missa e não levantar a mão as 500 pessoas e ficar com a mão assim, Deus não vem.
Se eu não chorar como o colega do lado chorou, significa que eu não fiz uma experiência com Deus. Eu tenho que chorar também. E por aí vai. E aí vocês imaginem quais são as outras cópias que nós fazemos. Tudo isso é fingimento. É superficial. E aí nós não convencemos. Nós chegamos em casa e as pessoas não ficam convencidas, porque não é nosso. Já reparou que quando nós contamos algo que aconteceu conosco, quando nós estamos verdadeiramente impactados com aquilo, a gente consegue fazer o outro chorar e rir conosco? É estranho que quando a gente fala de Cristo, as pessoas então fiquem com cara de paisagem. É estranho então. Falta alguma coisa. Porque se quando eu falo de Cristo, as pessoas não se emocionam comigo, elas não se sentem impactadas comigo com aquilo que Deus pode fazer, significa que talvez esteja me faltando convicção. Que esta Eucaristia nos ajude, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver o Senhor. E vendo o Senhor, possamos então fazer uma experiência de um encontro autêntico com Cristo. Para que este seja o anúncio àquilo que o Senhor fez na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.